Eu sou a Patrícia Carvalhais, gerente de produtos de moda e beleza do Senac em Minas, e viemos aqui conversar um pouquinho sobre arte. A Constituição Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos apresentam a liberdade de expressão como uma das condições mínimas para uma sociedade civilizada. A arte é uma necessidade humana, uma função social e educativa. O ser humano se expressa por meio dela desde os tempos mais remotos. A expressão artística é a forma que o homem encontra para representar o seu meio social. Sabemos que a arte e a cultura são pilares de qualquer sociedade. Assim, através das produções de cinema, teatro, música, literatura, fotografia, artes plásticas, entre outros, são vários tipos de arte. Conseguimos apresentar uma época histórica, um modo de vida de um povo. Um legado para o futuro, além de, claro, ser fontes de entretenimento. E de acordo com a Ana Barbosa, no livro Tópicos Utópicos, abre aspas, acredita-se que a arte não é apenas uma consequência de modificações culturais, porém, um instrumento provocador de tais modificações, fecha aspas. Com isso, a arte adquire novos conceitos em cada tempo, apresentando as modificações na forma do homem de ver e pensar o mundo. A arte de cada cultura e civilização descreve o modo de perceber e sentir os valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos e a sociedade. Assim, a arte nas escolas é uma proposta capaz de provocar mudanças no modo do aluno ver seu meio e nele agir. Nos dias de hoje, a arte é percebida, sentida e escutada em todos os lugares, ou seja, ela é acessível a todos. A arte também é uma forma de resistência. Portanto, a liberdade de expressão é um dos fundamentos da arte de qualidade, aquela duradoura que mexe com a vida das pessoas, que reflete a sociedade e faz a diferença. Toda obra artística reflete a visão do mundo do seu criador. Por isso, a arte serve como uma espécie de testemunho em seu tempo, na medida em que se demonstra um ponto de vista da sociedade. E hoje estamos aqui com o artista mineiro Nilo César Sampaio Lima, mais conhecido como Nilo Zack. Quem conhece as ruas de Belo Horizonte já se deparou com a sua arte. É impossível não ter visto um rosto de um menino palhaço pintado nos muros da cidade. O Nilo é formado em Cinema de Animação de Artes Digitais na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e há mais de 10 anos se dedica unicamente à arte visual. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom. Nilo, queria fazer a primeira pergunta, como começou a sua relação com a arte? Começou desde muito novo. O meu pai, ele é pintor letrista, uma profissão quase extinta, que hoje tudo é feito no digital. Então, desde muito novo, eu vi meu pai desenhando, escrevendo nas paredes, né, com pincel. E aí, com 4 anos, eu já tinha fascinação, como toda criança que tem acesso, né, à televisão, a filmes, a imagens. Eu tinha uma fascinação por desenhos animados. Então, com 4 anos, eu já desenhava. E como muito novo, né, não tinha capacidade de copiar aquilo que via, eu acabava criando meus próprios personagens, com 4 anos. E hoje eu tenho esses desenhos guardados. Que ótimo. E aí eu fui desenhando mais ou menos dos 4 até os 13 anos. Quando eu fiz uns 12, 13 anos na pré-adolescência, eu estudava numa escola que fica no meu bairro, que é o Taquaril, e aí eu mudei para uma escola ali na região do Santa Efigênia, ali perto do Batalhão Geral da Polícia. E aí eu conheci uma galera que fazia pichação. E aí um menino muito novo, 12, 13 anos, eu associei aquilo que os jovens faziam nas paredes com aquilo que meu pai fazia. A diferença é que meu pai fazia era contratado e que as pessoas faziam na época e ainda fazem é uma contravenção. Mas mesmo assim, na época, eu não tendo esse conhecimento, eu comecei a pichar. Aí eu pichei dos 13 até os 17 anos,
E até os 15, mais ou menos, eu só conhecia a pichação. Uhum. E através da pichação eu conheci o grafite. E o grafite me levou para o mundo da arte, porque se você pesquisar hoje, tem diversos artistas e cada um com seu estilo. E isso caminha muito com o que a gente tem de artes plásticas. Então, tem o romantismo, tem o renascentismo. Então, os grafiteiros, eles têm seus estilos. Depois de estudar todos os estilos de grafite, eu continuei o estudo e aí eu fui para o mundo das artes plásticas. Uhum. Bacana. Tem até uma frase que eu pesquisei para você que você fala que assim, a arte, principalmente a arte urbana, é uma ruptura, né? Ela transcende isso, é uma forma também de você se comunicar. Como é que você acha que a arte urbana pode realmente nos auxiliar no momento que a gente vive? Qual que é a forma de expressão, dentro da liberdade de expressão? Se você pega a história da arte, a arte ela sempre foi elitista. Uhum. Então você pega desde a época, sei lá, dos faraós ou do Império Romano. Então a arte ela foi usada para pautar uma elite e para contar uma história, como você disse, tem várias questões. Mas tirando a questão da arte rupestre, né, que é uma arte intrínseca do ser humano, o cara já tinha que caçar, tinha que fugir do predador, ainda entrava numa caverna para descrever uma história, que depois disso veio a ser alguns rituais religiosos e tal. Mas a arte que a gente conhece, no modelo que a gente conhece, ela era uma coisa elitista, até chegar o grafite. Quando o grafite chegou, ele quebrou essas barreiras. Então o grafite ele começa ali 60 e poucos em Nova York, tem um boom em 80, na década de 80 em Nova York, e a galera via aquelas pinturas lindas, cheias de cores, e era fora do museu. Então o grafite, desde essa época, da época de 80, né, da década de 80, ele vem democratizando mais a arte. Então hoje você não precisa mais ter acesso a museus, a galerias, para que você tenha um contato com artes. É muito interessante. E aí você falou que você conheceu o grafite e depois foi para a faculdade. Sim. E qual que você viu, que você percebeu de diferente? Como é que você percebeu a sua arte? O que você evoluiu com a faculdade? O que ela te trouxe de oportunidade? Eu entrei na UFMG em 2010. Em 2010 já tinha um cenário de grafite estabelecido, principalmente no Brasil. Mas quando eu entrei na academia, apesar que meu curso não era o de artes visuais, não era artes plásticas, meu curso é de cinema, de animação e artes visuais, a UFMG ela me deu ferramentas para mim fazer matérias de outros cursos. Então, só para você ter uma ideia, eu fiz uma matéria lá que era da ciência da computação, no ISEX. Então, ela tem essa maleabilidade, né? Você pode ir para outros cursos. E aí eu fiz também, claro, algumas matérias em artes plásticas. E eu comecei a perceber o quanto a universidade, naquela época, em 2010, ainda era muito presa às artes de museus e galerias. E aí eu ficava sempre pensando, assim, até tem a ver com o meu estilo de pintura. Eu gosto muito de pintura renascentista e o Caravaggio é um dos meus ícones, assim. Eu gosto muito do Caravaggio, a história dele, assim, ele é bem revoltado com tudo. E aí eu falei, por que não pintar algo tão bem pintado como o Caravaggio pintava para os cardeais e para os papas na rua? Porque a galera da rua, assim, o grafite ele surgiu como uma contravenção, então era pinta e vai embora, corre, pinta e vai embora, corre. E aí a faculdade mudou isso, a universidade mudou isso em mim. Eu queria, através do meu curso e das coisas que eu estudava dentro da universidade, trazer aquela sensibilidade, aquela qualidade técnica e aquela mensagem que eu via nos trabalhos do Caravaggio para as ruas. De novo, para pautar essa questão da democratização. Porque antes, o que acontecia? Como tecnicamente os artistas grafiteiros, tecnicamente, eles eram, entre aspas, inferiores aos da academia. Então, você quer ver uma coisa bonita, você vai na galeria. Você quer ver uma coisa colorida, explosiva, como um adolescente, você vai ver as ruas. E eu acredito que não, assim, a rua tem que ter esse lado explosivo dos adolescentes, sabe, de chegar e jogar tinta na parede, mas ela também pode trazer muitos recados, ela pode
transmitir muitas ideias delicadas, que é o que o Cura também faz, né, com as pinturas dos prédios hoje em Belo Horizonte. Exatamente. E hoje Belo Horizonte tem esse cenário de arte urbana de uma forma muito... Está todo mundo hoje entendendo a importância dessa arte urbana, né? Isso é importantíssimo, né? Nós temos diversos artistas que estão dentro dessa arte urbana que querem democratizar a arte. Isso é importantíssimo. E uma pergunta, assim, quando a gente trabalha essa parte, por exemplo, que você trouxe essa arte, e como é que foi a sua relação para você pintar a primeira vez e fazer a sua primeira marca, que foi com o seu sobrinho? Me explica um pouquinho de como que você pensou essa arte e como que você transpôs essa arte na arte urbana. Sim. Aí eu vou falar das minhas 3 primeiras vezes. Uhum. Primeira vez quando eu tinha 12 anos, que foi com a pichação. Uhum. E aí eu peguei um resto de tinta do meu pai, escolhi um codinome, que até eu entendia que era uma contravenção. Escolhi Zack na época, passava uma série, e aí o Zack era uma pessoa respeitada, era até um vilão na época. E por quê? Eu era um adolescente, né, 13 anos, magrinho assim, então se eu não colocasse uma coisa forte na rua, as pessoas não iam me respeitar, isso com a pichação. Quando eu fiz o primeiro grafite, ele se encontra no bairro Taquaril, se eu não me engano, na rua Vista Alegre. Tá escrito arte com uma lata de spray. Meu primeiro grafite na rua foi isso, arte com uma lata de spray. Por quê? A pessoa que eu consegui para me orientar, que é o Roberto Robocop, ele é ele já foi, né? Hoje ele é rapper, dançarino de break, e é engraçado que ele trabalha na SLU. Então ele já teve oportunidade de sair, mas ele também gosta de trabalhar na SLU, e eu acho isso muito legal. Ele me instruiu muito bem, sabe? Para que serviu o grafite, para que eu ia fazer o grafite. E ele me instruiu tão bem que o meu primeiro grafite já foi escrito arte, e esse grafite ele existe até hoje. Depois dessa instrução, né, do Roberto, da oficina do Roberto, do Fica Vivo, eu já estava direcionado quando eu entrei na faculdade. E aí uma coisa que um professor falou comigo, uma professora Angélica, não vou lembrar o sobrenome, professora Angélica, ela falou assim, olha, eu quero que todos vocês desenhem todos os dias um desenho. E aí cada dia ela dava uma instrução, e era um caderno de croquis. Ela falou, quero coisas do seu cotidiano, coisas que são importantes para você. E aí nesse caderno, acho que meu terceiro desenho foi o desenho do meu sobrinho, o Emanuel. Que na verdade, ele veio morar com nós com 3 anos de idade. É como se fosse uma adoção. Ele não é adotado, mas a minha família que criou. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Nesse link com a história do Caravaggio. Tem umas questões controversas no Caravaggio, que ele usava prostitutas na hora de pintar o quadro de Maria, mãe de Jesus, e a igreja ficava assim. Mas por quê? O ambiente do Caravaggio, por ser uma pessoa de baixa renda, não fazia parte, né, do clero, não fazia parte da burguesia, ele convivia com bêbados, com prostitutas. Então, na hora de contratar os modelos, ele contratava isso. Eu vou contratar a fulana, que é minha amiga, que é prostituta, para ser minha Maria. E aí eu comecei a perceber também na universidade como essas questões do cotidiano trazem uma validação maior para a arte. Então, quando eu pinto um moleque que mora comigo, eu consigo captar expressões nele muito melhor que se eu for para um estúdio contratar 5, 6 modelos infantis e tirar foto. A questão do palhaço em si, ela surgiu por acaso. Por quê? Eu devia ter o quê? Uns 22 anos. Chega uma criança de 3. Eu não tinha nenhum traquejo com criança. Na verdade, eu sempre gostei muito de criança. E aí eu ficava inventando brincadeira, porque eu era um cara que desenhava, mexia no Photoshop e escutava rap. Essa era a minha vida nessa época. E dava aula de grafite. Quando chega criança, tem alguns rap que não dá para escutar com a criança. Sabe? Eu tenho que dar atenção. Então não dá para ficar no Photoshop aqui estudando imagem o tempo todo. E aí eu comecei a criar brincadeiras que eu acreditava ser brincadeira. Então assim, ele detestava que maquiava ele de palhaço. Mas era muito legal, porque quando eu maquiava, ele detestava, ele não ficava quieto. Então por isso que a maquiagem ela é borrada, ela é torta.
Mas depois ele incorporava o personagem. E aí falava assim, agora eu sou um palhaço do mal, agora eu sou um anjo, agora eu sou isso. Uhum. E aí depois eu fui estudar a história do palhaço Uhum. e eu percebi que tinha dois tipos de palhaços. Os clowns e os augustos. Uhum. Os augustos eram os palhaços de feira, os palhaços do povo. Uhum. Então ele sempre fazia brincadeira de mau gosto com o rei, com a burguesia. Mas como ele era só um bêbado de praça, não vale a pena. Enquanto o clown, o Pierrot, o bobo da corte, ele tinha que fazer o rei sorrir. Uhum. E eu comecei a perceber que aquela maquiagem que eu tinha feito no meu sobrinho, até porque eu venho de periferia, eu não tinha tudo comprado e não tinha dinheiro para comprar algo para fazer uma maquiagem de Pierrot. Comprar cristais, lantejoulas e tal. E aí eu vi que aquele tipo de palhaço me representava muito bem. Representava as coisas que eu acredito, a minha trajetória e também a questão do próprio Caravaggio, que eu gostava muito. Sim. Então, assim, eu incorporei essa maquiagem do Palhaço Augustus no meu trabalho, mas depois que eu já tinha pintado alguns. Ah, entendi. Uhum. Em Belo Horizonte você tem mais de 30. Acredito que até algum tempo atrás, 33. 33, né? E como é que você escolhe os locais? Fala assim, olha, esse local é o local que eu vou deixar a minha arte aqui para todos. Eu sempre escolhi dois tipos de lugares. Um, pelo tipo de trabalho que eu faço. Então, por exemplo, para fazer grafite, quando eu comecei, sem experiência, sem técnica, eu não podia chegar, por exemplo, num muro de um condomínio, de uma casa pintadinha, e falar assim, deixa eu fazer um grafite no seu muro. Ninguém nunca ia aceitar. Então eu comecei a escolher muros, espaços que estavam sujos, que não eram pintados ou que eram pichados. Eu comecei a escolher esses espaços para poder treinar isso lá atrás. Quando eu venho com a questão dos palhaços, além de escolher esses espaços, eu tento até hoje, né, escolher espaços que dialoguem com a cidade. Então, por exemplo, eu lembro que um muito marcante, vou falar dois marcantes. Era um que era na Gaicurus com São Paulo, que ali, assim, hoje ali tá cheio de grafite, mas quando eu pintei não tinha nenhum. E o grafite ele tem esse poder de atrair outros artistas. E eu sempre passava ali e pensava, poxa, que lugar triste, que lugar triste, que lugar triste. Vou colocar um pouco de cor. Só que no dia que eu fui pintar, eu presenciei uma cena que eu levo várias fotos. Então eu escolho 5, 6 fotos, coloco na mochila. Chega no dia, meu estado de espírito, meu sentimento. E aí, pouco antes da gente começar a pintar, um morador de rua espancou a mulher também, que era moradora de rua. E assim, pra mim acabou meu dia. E eu falei, eu vou pintar um palhaço triste. Então, eu fui para levar alegria. Mas quando chegou lá, eu acredito assim, que a energia era tão pesada que ao invés de levar a alegria, a energia me puxou e eu pintei aquele palhaço triste. Mas por incrível que pareça, todo mundo que passava lá falava que sentimento e tal. E na verdade era o que eu estava sentindo. Ali é uma região de muito roubo, muito tráfico, muita prostituição. Então, assim, são questões, né, quando envolve vícios, que você vê a decadência do ser humano. Então não tinha como eu fazer um palhaço feliz, comemorando nada no meio daquela decadência daquela região. E depois escolhi um espaço no Anchieta. Eu sempre frequentei o parque, lá se eu não me engano, chama Julian Rian, não sei se pronuncia assim. E eu sempre frequentei lá porque lá tem um bowl, que tem mais de 30 anos, uma pista, e eu ando de patins lá. E eu sempre falava, nossa, mas aqui é tão bonito, mas é tão triste também, sabe, sem vida, sabe? Os prédios, era bonito. O Anchieta é um lugar bonito. Mas eu sempre achava assim, precisa de mais vida, de mais cor. E aí eu escolhi uma casinha da SLU, também sem autorização. Cheguei e pintei. O mais engraçado é que tinha um policial lá de ronda e ele ficou assim, olhando e tal. Será que pode? Será que não pode? Até a primeira pessoa falou, nossa, mas que lindo. E ali eu já pintei um palhaço mais meigo, sabe? Fazendo um rosto mais delicado. Porque assim... É uma região bonita, mas faltava um toque de arte na região. E é muito engraçado que hoje esse grafite não mais existe, do Anchieta. Mas em frente onde ele existia, tem um do Alexandre Rato, na rua de trás. Então, assim, depois dessa pintura, chama atenção, sabe? O vizinho fala, mas por que numa casa da SLU, onde a SLU guarda
carrinho, vassoura, tem arte e o meu muro não. Até eu mesmo fui contratado para fazer na rua de trás um Jimi Hendrix, Que legal. na época ficou uns 2 anos, e aí você consegue sensibilizar as pessoas. Então, normalmente, quando eu vou escolher o lugar, eu sempre tenho uma história com aquele lugar, ou desde a Gaicurus, que eu sempre passo ali, que é meu trajeto, que eu acho um lugar triste, ou no Anchieta, que é um lugar que faltava cor. E é interessante que a arte, ela realmente ela perpassa por todos esses sentimentos e ela retrata aquele sentimento que você está, né, naquele momento que você vai buscar, né, transpor sua arte, né? Sim, isso é muito, sim. muito legal. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, da gente pensar também que um artista, ele não tem que ser um artista, o artista por ser completo, ele não é um artista que trabalha só com um tipo de arte, né, com grafite, por exemplo. Ele pode trabalhar ele pode atuar em diversas searas, né? Sim. Como é que está a sua relação com isso, além do grafite? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua arte em cima disso, da moda. Você trabalhou com o Ronaldo Fraga em uma coleção. Eu queria ver a sua arte também em outras. Fala um pouquinho sobre isso. A questão do artista, quando eu entrei na universidade, era engraçado porque eu já trabalhava com ilustração, com grafite, com tatuagem. Tatuagem eu quase não divulgo. Eu tenho clientes que já têm 15 anos que só tatuam comigo. Mas eu ainda não consigo ver no meu trabalho de tatuagem a qualidade que eu quero. Então eu fico com o pé atrás. Eu sempre quero estudar mais antes de divulgar. Mas há 15 anos eu trabalho com ilustração, com um pouco de design gráfico também, mexendo com CorelDRAW, Photoshop, enfim, com grafite. E quando eu entrei na faculdade, eu vi esse discurso que você falou aí agora, do artista ser multifacetado. E aí eu achei legal, né? Por quê? Porque quando você olha numa questão acadêmica, né, pensando que há 30 anos atrás, 50 anos atrás, quem tinha acesso à academia era só quem tinha dinheiro, é sofisticado você trabalhar com vários materiais. Mas no meu caso, é muito engraçado que a galera vê em mim essa sofisticação, mas no meu caso é uma questão de sobrevivência. Nem todo dia tem muro para pintar, nem todo dia tem pele para tatuar, nem todo dia tem uma logomarca para criar. Então, vamos fazer o que aparecer. Interessante. E isso dialoga muito com os primórdios das artes plásticas. Se você pegar o conceito que a gente tem, né, Michelangelo, Donatello, Caravaggio. Caravaggio até que não, que ele era bem limitado, assim. O que ele fazia com excelência, mas ele fazia só aquilo. Mas o próprio Michelangelo, ele trabalhava com uma galera que um queria escultura, outro queria pintura a óleo, outro queria fresco. Então, tipo assim, ele tinha que sobreviver. Então, hoje, quando trazem, né, principalmente o meio acadêmico, trazem para mim, olha como o artista era completo e tal. Parecia que ele era um rei, que ele queria estudar os materiais, mas não era. Era um cara que queria sobreviver, principalmente naquela época, que era muito mais difícil. O cara tinha que fazer a própria tinta, né? Hoje, a gente até entra na internet. Né? Melhor. Então, assim, para mim sempre foi uma questão de sobrevivência. Então, assim, todos os trabalhos, todo mundo pergunta, qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Para mim é sempre o último. Mas, por exemplo, tem esse trabalho com o Ronaldo Fraga, que me levou para um patamar que eu não conhecia. E o próprio conceito, meu conceito como artista, na mente das pessoas, ele foi elevado. Porque o Ronaldo Fraga, ele tem um conceito mundial, né? Se eu não me engano, eu li uma matéria uma vez, antes de trabalhar com ele, que ele estava entre os 6 melhores ou mais influentes estilistas do mundo. Então, quando esse cara me chama, eu aceito. Mas eu aceito da mesma forma que eu aceitei todas ali atrás. Falei, eu queria fazer uma coleção com você. Eu falei, é tanto. Por quê? Porque eu sou morador de favela, eu tenho minhas contas para pagar e tal. E aí uma história engraçada é que ele me pediu um orçamento para a fachada da loja. Aí fizemos a coleção, foi no São Paulo Fashion Week. Eu não fui na época que eu estava cursando lá na UFMG, não tive tempo, né? Era ou ir no São Paulo Fashion Week ou fechar o semestre. Então eu escolhi fechar o semestre, acredito que eu fiz uma boa escolha. Mas aí quando o Ronaldo me pediu um orçamento, e aí eu já tenho um valor de metro quadrado e tal, questão de empreender, né? Sim, então, isso é importante, né? Sim. Porque o artista, ele precisa, é o seu trabalho, né? Sim. Então é preciso trabalhar com essa parte do empreendedor. Sim. E aí ele me pediu esse orçamento e eu dei. E o orçamento estava fora do padrão que ele pagava para fazer a fachada, porque alguém fazia a arte, imprimia no plotter e colava o plotter. E estava dando 10 vezes mais.
E aí eu não querendo perder esse trabalho, porque primeiro que era com o Ronaldo Fraga, que é um cara Dá uma visibilidade, visibilidade bacana, e também de pensar, pô, se até hoje eu corri em várias frentes, e eu falei, não, eu vou te fazer uma proposta. Aí eu fiz um rosto dele de palhaço no papel, e falei, cara, a gente pode replicar isso aqui. Na verdade, eu fiz dois, um acabado e um sem finalizar. E aí nós replicamos. E aí, naquele dia, eu vi uma outra possibilidade para o grafite que eu não tinha visto em nenhum outro momento. Então, por exemplo, essa semana eu vou começar a pintar um caminhão bitoneira para uma empresa de concreto. Eu vou pintar no spray com o meu grafite normal nas ruas. Mas sabendo que é possível fazer o que eu fiz para o Ronaldo Fraga, eu posso fazer a arte usando técnicas e tendências do grafite, por exemplo, num computador, imprimir ela no adesivo e adesivar. Por exemplo, se eu for fazer um ônibus, se eu for fazer um caminhão, sabe? Então, assim, todo trabalho é um desafio. É um desafio porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa de grana, e nem sempre quem traz a ideia traz consigo os recursos para fazer aquela ideia. Então, assim, até nisso, o artista tem que se adequar. Isso. Então, por exemplo, hoje minha pintura em tela tem um preço. Eu não faço por menos daquele preço. Que a minha pintura foi uma das coisas que eu aprendi no mundo das artes, para não me desvalorizar. Excelente. Porém, se a pessoa não tem o dinheiro, o recurso para poder pagar uma pintura a óleo, uma pintura em spray, vamos fazer uma pintura com lápis de cor? E aí entra de novo, a gente foi lá na frente do Ronaldo e voltou nessa questão da plasticidade do artista, né? Que ele tem que trabalhar com todos os recursos. Primeiro, para ele evoluir como artista, que é uma coisa legal de se pensar, mas principalmente para ele poder sobreviver. Que ótimo, porque assim, alguns artistas até, eles ficam, a minha arte é difícil de colocar um valor, e aí até dentro do meio artístico as pessoas às vezes falam assim, nossa, ele monetiza muito o trabalho dele. Ele precisa, né? É uma questão do seu trabalho. A gente tem que aprender a dar valor e a trabalhar essa parte da monetização do trabalho, como outro qualquer, né? Não é porque um trabalho que você trabalha muito com a criação, e a criação é difícil, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, de você contabilizar e do outro se sensibilizar, que é o seu trabalho, é a sua hora trabalhada, é o seu desenvolvimento, é a sua criação. Isso é uma parte que deve ser bem difícil, né? Sim, às vezes quando a pessoa pede, pinta o rosto do meu filho com ou sem a maquiagem de palhaço numa tela. Essa pessoa quer que eu dê o preço pensando quanto custa uma tela, quanto que custa uma lata de tinta. Não é só isso. Mas não é só isso. Exato. Quantos anos eu estudei, e por que ele está pedindo um artista X e não um artista Y? Exato. Porque o artista X, ele estudou para aquele tipo de arte. Então, uma das coisas que eu friso muito é nisso. Pô, mas você vai gastar uma tela, uma tinta, e aí uma das coisas que eu lembro muito, assim, porque a minha trajetória de estudo foi assim, eu adorava um baile funk, na época não chamava baile funk, chamava som de rua. Vamos no som? Que eram umas caixas de som assim, bem grandes, né? Era tipo sério, uma parede e uma casa. E aí alguém ligava um aparelho, ficava um DJ lá e a gente ia pra rua. Então não era baile funk, e tocava muita música americana. Aí eu vou falar baile para as pessoas poderem entender. Quantos bailes funks eu deixei de ir para ficar estudando desenho em casa? Isso não me onera, isso não me cansa. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Itália, eu podia gastar, se eu não me engano, sei lá, 13 euros por dia. Não, mentira, 16 euros por dia. Isso contando alimentação e um hostel que eu ia dormir num quarto, dividindo lá com 20 pessoas. Aí eu chego no museu, e aí nesse museu tem 6 telas do Caravaggio. E aí eu escolho ou dormir num lugar quente, comer uma comida quente, ou ver a obra do Caravaggio. E eu vou ver a obra do Caravaggio. Vou dormir na rua. Vou dormir no aeroporto. Então, é esses momentos que me fez entender o quanto o estudo é valioso. Porque a gente também não percebe. Por exemplo, o cara que gosta de tocar um violão. O cara treinou, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? 30 mil horas. Mas aí nessas 30 mil horas ao longo da vida, nem sei se é muito, se é pouco, chutei um valor,
Ele estava tocando lá o Legião que ele gosta, quando ele estava aprendendo, aí ele foi para Cássia Eller, ele foi para não sei o que, ele foi para Guns. E na cabeça dele ele não estava estudando. Então, na hora de tocar na festa, ele não consegue contabilizar isso. E eu também Toda essa bagagem, né? eu também tinha esse problema. Até eu ir para a Europa e até eu ter que escolher entre comer ou ver um quadro Caravaggio, entre dormir num hostel e ver o quadro Caravaggio, sabe? Uhum. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei, quantas escolhas dessa? Igual, por exemplo, hoje eu tenho condições de comprar um carro. Mas durante muito tempo eu não tive. Eu não tenho carro, mas quantas vezes eu resolvi comprar uma tinta e fazer um grafite na rua para ter mais técnica, para me expressar, para treinar. Então, assim, outro dia alguém me perguntou, Nilo, cada ida sua na rua, igual esse grafite na rua São Paulo, com o Gaicurus, cada ida na rua, eu tô jogando por baixo, era R$800 de investimento. Isso eu não tô contando com mão de obra nem nada. Era tinta, alimentação. Ali Isso é tempo, né? Então, assim, isso eu não tô contando o tempo de estudo até chegar ali. Então, assim, para fazer um grafite simples na rua, era esse valor, assim, R$800. E aí depois que você vai ficando mais vivido, né, mais velho, mais maduro, você começa a contabilizar isso. E seria muito legal, que eu acho que é a ideia do bate-papo e falar de empreendedorismo, Sim. é de fazer quem está começando também aprender a contabilizar isso, para quando tiver com 30, 35, 40 anos, não cair a ficha como uma pedra, assim. Então, o que eu vejo também, assim, tem muita gente que já começa querendo contabilizar. Vou gastar tantas horas. Tem um processo de estudo, tem um processo de prática e tem um processo de fazer para ser remunerado. Então, assim, acho que se a pessoa conhecer isso muito bem, ela consegue caminhar bem na arte, ela consegue ser feliz e se sustentar. Bacana. E para quem quer começar hoje, qual que é a sua dica? Assim, você fala assim, a pessoa que quer trabalhar com arte, que quer se ingressar nessa área, ou que já tem um dom e que quer, né, aprender mais. Você acha que a educação, o investimento na educação, ela é importante? Ela faz diferença? Sim. Então, já que você me perguntou, vou fazer um merchan aqui pequenininho. Tem um canal na internet que chama Grafilmes, e dentro desse canal tem um programa que chama Dicas de Grafite. Grafite é Graffiti, que é do jeito italiano de escrever. E lá eu dou várias dicas de pintura. Tipo assim, o que eu demorei 15 anos para aprender, tem lá. Que bacana. Mas lá é um bate-papo de artista para artista. Então, se a pessoa já pegou uma lata de spray, ela vai assistir e ela vai aprender. Tem um outro canal que a galera brincava que era meu concorrente, e na verdade, assim, ele complementa o conhecimento na internet, que é o Grafiteria, que é o Rodrigo CB, eu não sei de onde ele é, mas de Niterói, Rio de Janeiro. Que ele traz esse básico do grafite. Então, assim, hoje a internet, para quem está começando, é um lugar muito fértil, sabe? Muito fértil. Pra você ter uma ideia, meu primeiro contato com a internet foi em 2005, aquela internet de escada lenta. Depois veio aquele modem com chip horrível. E tinha um site na época que ainda está no ar, que chama grafite.org. Designer não tem nenhum. Você só clica no nome do artista ou na cidade e vê. Mas isso foi tão bom para mim, minhas referências no grafite. Conheci artistas da Holanda, da Alemanha, da Bélgica, através do grafite.org. E hoje está muito mais fácil, né? Outro dia eu falei, eu não conheço nada do grafite da China. Aí eu fui no Instagram e coloquei #ChinaGraffiti. E aí apareceu a galera da China. E aí eu vi que a China é muito grafitada, sabe? Tem muito artista na China. Então, assim, para quem quer começar, use essa ferramenta, use a internet para estudar e pratique, assim, ó. Eu sou grafiteiro, artista visual, tatuador. Para mim, tudo começa no desenho. Você estava com lápis aí mais cedo, e aí tudo isso aqui, ó. Lápis e papel. Se você desenha um rosto realista com lápis no papel, você faz uma pintura com spray na parede. Se você faz um rosto realista com lápis no papel, você faz uma tatuagem realista. Interessante. Então, assim, o que você precisa de recurso hoje é um lápis, um papel
e buscar conhecimento nas redes. Excelente. Então, pode ter pessoas que estão me escutando aí que não tenham recurso em casa, que tem hoje, a gente não acredita, mas tem pessoas que não têm acesso à internet. Isso. E eu falo isso às vezes com meus amigos do bairro, né? Uhum. Então, ao invés de pegar R$5, ir na Lan House e ficar vendo Jogando. MC, ou jogando Free Fire, ou não sei o quê, vamos estudar grafite. Gente, R$5 dá quase 2 horas e meia, pelo menos nas Lan Houses da periferia, é tempo suficiente, sabe? Eu fico brincando, 2 horas de estudo, sabe? Pode ser um dia sim, um dia não. 4 horas de prática todos os dias, a pessoa consegue. Não, e eu também acredito que não só no grafite, sabe? É a dedicação, né? Sim. É o seu amor à arte, a sua dedicação, o estudo. Acho que tudo convergindo a gente consegue trabalhar. O importante, nada cai do céu. Sim. Né? O esforço ele é de todos, assim, né? A gente, independentemente de qualquer área, a gente precisa se esforçar. E a dedicação, estudo, toda essa parte ela é importante e ela é a base para você se formar. Sim. Não é isso? E aí uma das coisas que eu sempre falo, eu fui dar uma palestra em Boa Vista, Roraima, e lá a internet da cidade, tá, gente? Era a rádio. E quem já teve internet a rádio sabe que ela oscila muito. E aí eu expliquei para eles que quando eu comecei a estudar, eu tinha um modem e eu tinha que entrar na internet de meia-noite às 6 e baixava um vídeo de 3 minutos, demorava 3 horas e dava pau no meio. E aí eu fico falando assim, faça com o que você tem. Faça. Melhor, né? Não é, aí eu fico até brincando com a galera, não é papo de coach. Não, mas você tem que sabe? É realidade, sabe? É assim, faça com o que você tem. Então, se você quer começar a fazer desenho, você tem um lápis em casa? Um caderno? Ah, mas o caderno tem pauta. Beleza, desenha na pauta, sabe? O importante é começar. O importante é começar. E começar com o que você tem. Isso. Não ficar, eu não tenho, eu não evoluo por causa disso. É trabalhar com o que você tem e a partir disso evoluir. E aí fazer as metas, né? Por exemplo, uma lata de spray custa quase R$30. Se eu não tenho um lápis de spray, eu não vou deixar de estudar, eu tenho um lápis. Excelente. E é isso, à medida que você for conquistando as metas, como diz a nossa Dilma, você dobra a meta. É isso aí. Milo, muito obrigada. Eu que agradeço. Que assim, foi super rico. As dicas foram maravilhosas. Conhecer a sua história é inspiradora. Obrigado. Sabe, para todos. Sou sua fã, você sabe disso. Quando você fez a coleção com o Ronaldo, eu tenho uma blusa sua, porque é a forma que eu gosto de representar também. Sim, sim. É muito interessante que quando eu utilizo a sua camisa que tem o seu desenho, as pessoas param, elas percebem. Sim. Então é uma outra forma de você também transpor a arte. Sim, né? sim, Através claro. da moda. De Então, transmitir a mensagem. Exatamente. Você está transmitindo a mensagem. Estou. Então, assim, muito obrigada. Eu acho que é uma inspiração para todos. Você é uma pessoa que traz isso muito da sua essência e é muito leve. Parece que você falando, eu acho que eu até vou pegar e vou tentar também desenhar. Sim, claro, claro. Mas muito obrigada. Agradeço a todos. Até mais.